Amém. Apocalipse capítulo 4, indo na sequência do livro de Apocalipse. Nós vimos nos primeiros domingos, desde agosto até na semana passada, os 3 primeiros capítulos inteiros do livro de Apocalipse. E hoje entramos então no capítulo 4. Enquanto o Senhor nos mandar irmos por essa direção, nós vamos caminhando. No capítulo 1, nós vemos o Senhor Jesus glorificado, aquele que venceu a morte. Nos capítulos 2 e 3, as cartas às igrejas, e a cada domingo nós falamos de uma igreja. Então, cada época da história, representada nessas cartas, da história da igreja. E nós vimos na semana passada a igreja de Laodiceia, a chamada igreja apóstata, ou a igreja afastada, aquela igreja que Jesus estava do lado de fora batendo para poder entrar. E eu sempre me pergunto, Apocalipse 3:20, quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que igreja é essa que Jesus estava do lado de fora pedindo para entrar? Então, eu entendo que a igreja, seja ela local, né? A igreja local, ela tem a obrigação de ser um facilitador para que as pessoas vejam ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré na sua essência. O seu caráter, aquilo que Ele é. Pura e simplesmente. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, uma igreja abastada, que dizia, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. E eu espero que a IPBI tenha uma visão exatamente contrária. Nós precisamos muito de Jesus, precisamos muito dEle, precisamos estar aos pés dEle. E todas as virtudes, o recurso daquilo que nós tivermos, é porque tudo vem dEle para a glória dEle. E nós somos nada mais, nada menos do que mordomos daquilo que Ele dá. E a nossa obrigação como igreja é sim receber, é acolher, ficamos felizes quando vêm visitantes, ficam de pé, dizem o nome ou não, nós ficamos felizes que você está aqui, e você é sempre muito bem-vindo. Mas o papel primordial da igreja é adorar e proclamar as suas virtudes. E a igreja de Jesus existe para proclamar as virtudes de Jesus lá fora. Lá. Eu lembro de uma igreja que eu visitei, e na saída da igreja, no portão da igreja, estava escrito assim, na saída, é interessante. Tinha uma plaquinha chamada a saída, porque isso é força de lei, é obrigado a sinalizar a saída. Você pode ver que as nossas plaquinhas estão ali. Em caso de emergência, nós temos extintores de incêndio e a plaquinha saída. Uma ali à direita e uma ali atrás, para evacuarmos o lugar, né, em caso de emergência. Mas naquela igreja, além da plaquinha saída, estava escrito assim, você está entrando em terreno missionário. Aquilo marcou a minha vida, porque a saída da igreja era o portal para missões. E é para isso que o Senhor nos chama. Lá fora. Isso que Laodiceia tinha que fazer e não fazia. E é isso que o Senhor Jesus espera de nós, que nós possamos proclamar quem Ele é. Para que esse bairro, para que essa rua, para que esse quarteirão, esse entorno saiba quem Jesus é. Quem caminhar comigo pelo Ipiranga, graças a Deus, né? A minha avó brincava que eu dava bom dia até para cavalo, eu sou assim mesmo, eu cumprimento todo mundo, oi pastor. E a pergunta que tem vindo aqui, já que estamos no fim de setembro, vai ter a festa esse ano? Vai ter o dia do amigo, eles falam dia do amigo, eu não sei porquê, eu falo de amigo, é dia amigo. Vai ter dia do amigo, é o dia amigo. É dia do amigo, isso, é o dia amigo. Ah, o dia do amigo, isso, vai ter o dia do amigo. Pronto, acabo concordando, o nome da amizade, vai ter. E eles cobram, a comunidade já espera, né, que nós possamos fazer diferença lá. Então, nosso desejo é que alcancemos almas para Jesus. Nós não vamos alcançar almas se nós não fizermos aquilo que Ele mandou, ir de fazer discípulos de todas as nações. É para isso que nós fomos comissionados, para isso que fomos chamados. Encerra-se Apocalipse capítulo 3, nós entramos no capítulo 4, e tem muitas coisas interessantes aqui, e nós vamos caminhar hoje um pouquinho. Apocalipse 4, 1. Depois dessas coisas, olha como começa. O que é depois dessas coisas, meus irmãos? Depois do que vem no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Depois dessas coisas, o quê? Das cartas às igrejas. O período chamado igreja, onde toda a história da igreja, desde a igreja primitiva, lá em Jerusalém, igreja embrionária, 100% judaica, até a igreja espalhada pelo mundo hoje, até os confins de Ipiranga, onde você está agora, a igreja verdadeira de Jesus,
dos crentes em Jesus, daqueles que creem em Jesus como o suficiente Salvador. Toda a história dessa igreja era retratada no capítulo 1, 2 e 3. Depois dessas coisas, depois do período chamado igreja, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, onde João podia ver isso, João que escreve o livro de Apocalipse, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois de tudo que acontece com a igreja, eu vou te mostrar, João, o que vem a seguir. Versículo 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Que é isso que João viu no céu. Nós vamos falar aqui brevemente, logo em breve, sobre a glória celeste. Estamos trabalhando esse tema aqui que eu quero mostrar para vocês. E esse Deus, ele não está sujeito ao tempo. Ele não está sujeito ao espaço, ele não está sujeito a nada. Ele está aqui num num piscar de olhos, ele está lá. E então, João vê aquele céu, aquilo que é revelado a ele, e nesse céu há um trono. E nesse trono, alguém está assentado. Versículo 3: e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Eu não sei que arco-íris é esse. Eu estou tentando imaginar João vendo aquilo. Um arco-íris semelhante no aspecto a uma esmeralda que é esverdeada. Eu não entendo o que João viu. Mas nós vemos a glória desse que está sentado no trono. E João tenta trazer palavras para que você possa entender, obviamente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mostrando a glória desse que está sentado no trono. E o versículo 4 diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos. Pastor, o que é isso que você está falando? Tem um trono, depois ao redor do trono, 24 tronos. Dá para entender que tem 12 de um lado, 12 do outro, que está ao redor do trono. E assentado neles 24 anciãos. Lembra lá das cartas? Vestidos de branco. Bem-aventurados aqueles que têm as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, e cujas cabeças estão coroas de ouro. O apóstolo Paulo dizia para a igreja que as coroas dele eram salvos, eram aqueles que ele levou para Jesus. Guarda essa informação. Versículo 5: do trono saem relâmpagos. Não bastasse a glória desse trono com pedras preciosas, com um arco-íris semelhante à esmeralda, 24 tronos, 12 de um lado, 12 do outro. Tem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, escritos lá em Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2, que é um Espírito só, Espírito de fortaleza, de conhecimento, Espírito de conserto, tudo aquilo que nós lemos lá. Você consegue visualizar a glória desse lugar, que não está aqui na nossa esfera terrestre, mas está no céu? Essa é a glória de Deus, essa é a glória do Pai. Versículo 6: há diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Meu amigo, eu tenho certeza que se você visse uma glória dessa, você não ia aguentar. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus deu um suporte enorme para João, para ele ver isso e escrever essas coisas, porque eram gloriosas demais. É a glória de Deus ali. Pastor, eu quero muito ir um dia para o céu. Essa é a glória que te espera lá. Isso é aquilo que espera o crente lá. E 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás.
não bastasse a glória das pedras preciosas, não bastasse as 7 tochas que são os 7 espíritos, não bastasse esse mar de vidro semelhante ao cristal, agora 4 seres viventes cheios de olhos por detrás e por diante, ou por diante e por detrás. Versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O Evangelho de Mateus apresenta o Senhor Jesus Cristo como rei. Na porta do tabernáculo ou do templo havia uma porta com 4 cores. E a primeira cor era púrpura. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, descendente do rei Davi. E nessa porta havia púrpura, porque ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, que é a cor real. O segundo ser vivente é semelhante a novilho. Interessante que o Evangelho de Marcos é o único evangelho que não apresenta a genealogia de Jesus. Já mostra Jesus o servo, o cordeiro. E a segunda cor da porta do templo do tabernáculo era vermelho, carmesim. Ele é o Cordeiro de Deus. O terceiro ser vivente tem rosto como de homem. O Evangelho de Lucas apresenta a genealogia de Jesus indo até Adão, dizendo que ele é filho do homem. Quantas vezes Jesus se apresentou dizendo ou afirmando que ele é o filho do homem? Porque Jesus é homem. Jesus é Deus que se faz homem. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi tocado, Jesus foi crucificado, embora fosse Deus. E essa é a verdade magna da Escritura. Jesus é Deus que se faz homem. Homem. E a terceira cor do tabernáculo, ou da porta do templo, ou do tabernáculo, era branco de linho finíssimo. Ele é homem puro. Mas o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Eu lembro quando eu era criança. Criança não, eu já era adolescente. Tinha um brinquedinho chamado, não vão dar risada, Falcon. Quantos lembram do Falcon? Os mais antigos vão lembrar. Levanta a mão, Falcon. E ele tinha um botãozinho atrás e fazia os olhos do Falcon, bonequinho, mexer assim, ó. A Derlene está rindo porque ela tinha um Falcon em casa. Né? Mexia assim, né, Derlene? E se chamava Falcon, eu lembro da propaganda, olhos de águia. Por que olhos de águia? Porque olhos de águia vê a tudo. A águia, quando está voando, ela vê a tudo. Está mostrando que esse quarto ser vivente é semelhante à águia, mas quando ela está voando, ela está observando a tudo, mostrando que ele é Deus. A quarta cor da porta do tabernáculo do templo era azul, porque ele veio do céu. E o Evangelho de João já começa dizendo que Jesus é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então Jesus é Deus, Jesus é Cordeiro de Deus, Jesus é homem, Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É isso que João visualiza lá. E os 4 seres viventes então estão ali falando daquele que está sentado no trono. Olha lá. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de óleo ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo. Ele é 3 vezes santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito de Deus é santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era. Aquele que é, Ele é o eu sou, mas é aquele que o Senhor Jesus vai voltar. Meus queridos, nós estamos vivendo uma época na história muito difícil. Muito difícil. Eu tenho a impressão que da pandemia de 2020 para cá, a coisa que era ruim ficou muito ruim. E eu não estou falando do âmbito econômico, eu não estou falando do âmbito político, eu estou falando do ser humano, estou falando da moral, estou falando de segurança, estou falando da violência.
E Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, vai dizer que o amor se esfriará de quase todos. E a gente tem visto o quanto isso tem sido verdade nos nossos dias. Que haverá terremotos em vários lugares. Gente, esse período que Jesus se refere nem começou ainda. Tecnicamente não começou, mas nós estamos vendo tudo acontecer. Terremoto no Marrocos recente ali. Primeiras notícias, 800 mortos. 2 horas depois, já dobra. E assim vai. Haverá fome, pestes. A gente pensa na Covid, às vezes eu fico pensando, Senhor, qual que é a próxima? Porque Covid a gente nem liga mais. Passou, já, tudo bem. Flexibilizou, tomei vacina, vamos em frente. Você vê uma pessoa hoje com a máscara. Vamos para frente. Qual que é a próxima, Senhor? Porque está escrito que haveria isso. E nós estamos prestes da maior intervenção da história da humanidade. A volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está escrito, que era e que é de vir. Ele vem. Você está pronto? Sabe, pastor, falar da volta de Jesus é polêmico, nem todos acreditam. Desculpa, gente. A igreja precisa alertar, a maior esperança do crente. A Bíblia termina dizendo, Maranata, ou Amém, vem Senhor Jesus. Nós precisamos falar disso. Você sabia que existe uma coroa prometida para aqueles que amam a volta de Jesus? Mas por que eu preciso da volta de Jesus, queridos? Jesus veio aqui, deu a vida, morreu numa cruz, pagou o preço do nosso pecado. 2000 anos, nós estamos em 2023, depois de Jesus Cristo e de nenhum outro. Junte todos os líderes da história, juntam todos os religiosos da história, ninguém se compara a ele. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus se faz homem, de braços abertos, paga o preço numa cruz. E 2023 anos de oportunidade. Algumas décadas atrás, um judeu, filho de rabino, estava ouvindo o pai lendo Yeshayahu, capítulo 53, Isaías 53. Isaías 53 foi escrito cerca de 750, 800 anos antes de Jesus. E o texto diz assim, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele foi subindo como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, beleza alguma havia que nos agradasse. Nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, como cordeiro, não abriu a sua boca. Foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. E aquele rabino está lendo esse texto. Aí a criança vai lá e diz, pai, de quem fala o profeta? O pai virou um tapa na cara dessa criança. Pá! E ele cresceu com Isaías 53 na cabeça. Andando pelas ruas de Londres, Moody pregava o evangelho, entregou um folheto para esse menino que já era adulto. Não percam, vamos ter uma ministração na igreja tal sobre Isaías 53. Ele disse, vamos ver se a explicação do pastor é melhor que a do meu pai. Shlomo Ginsburg, entregou sua vida para Jesus aquela noite. Fundou o movimento batista brasileiro. Cantamos o hino 33 aqui, que é a história dele. Dos céus na terra, que maravilha. O amor aos homens perdidos, de todas essas maravilhas, é a maior. Essa é a história dele. Há um Deus de oportunidade hoje. Olha como a multiforme graça de Deus trabalha. Existia um jovem chamado Samuel, filho de mãe judia, nascido em Haifa. Pai árabe. Derlene lembra dele. Um dos caras mais doidos que eu conheci. Não contente, em busca talvez da sua identidade, se embrenhou pelo mato na Amazônia,
fez parte da União do Vegetal, é um parente do Daime para tomar aqueles alucinógenos em busca de Deus, com vários artistas globais e outros. Numa das vindas para São Paulo, para ver a mãe, ele entrou num determinado boteco ali na Vila Mariana, e ele escutou: o irmão do Ney está ensinando a Bíblia. O irmão do Ney sou eu. Vai lá naquela noite, Samuel, conta a história dele. Na casa de um amigo, ele ouviu o Evangelho, ele disse: eu nunca tinha ouvido essas coisas. Sabe o que é? Eu estou fazendo um negócio novo, estou abrindo um prostíbulo aqui, já até contratei as meninas. Segunda-feira seguinte, o Samuel entregou a vida dele a Jesus, de joelhos em lágrimas. De vez em quando ele aparece em casa, ele deixa um bilhete lá para mim e vai embora. E o último bilhete ele diz assim: estou aguardando a volta do meu Senhor Jesus. Estou pronto para o encontro. Esse é o meu Jesus. Ele é o que é e era e há de vir. Mas quantas oportunidades Ele não está dando hoje. O Senhor tem dado privilégio para nós de pregarmos o Evangelho. Foram 18 anos numa escola cristã, uma vez por semana, de sala em sala, dizendo: Jesus ama você, Ele tem um plano para a tua vida, Ele pode mudar a sua história. É para isso que Ele chamou. Ele chamou o Ângelo na simplicidade dele, no carinho dele, no carisma dele, para dizer que Jesus salva. Ele chamou aqui o Alex entre um socorro e outro, para falar que Jesus ama. Chamou a Andréia entre um cabelo e outro para dizer que Jesus transforma. E assim tem sido com cada um de nós aqui. Se a nossa vida não tiver sentido para mostrar esse Jesus, estamos com um grande problema. Ele é o que era, é e há de vir. Há de chegar um tempo em que Ele vai dizer: chega, acabou. Mas a oportunidade está aí há 2023 anos. Eu não sei até quando. Gente, eu olho para a inteligência artificial, eu olho para o que está acontecendo no mundo hoje, eu olho para a moral do homem. Eu confesso que eu me assusto. E eu me assusto cada vez mais. Mas o Senhor Jesus nos chamou para fazermos diferença lá. Vocês que vão trabalhar no ECC, se tem um ministério que a gente precisa orar, é o ministério que envolve família. Principalmente: Senhor, venha me despojar do meu orgulho. De amigo, mesma coisa: Senhor, venha me despojar do meu orgulho. Pastor, mesma coisa: Senhor, venha me despojar do meu orgulho. Eu não sou nada. Meus irmãos, prestem atenção. Cornélio estava lá em Cesareia Marítima. Um lugar lindo, grande. Foi difícil tirar a Meire lá de Cesareia quando nós fomos para lá. A Meire ficou encantada, queria passear de biga. Eu falei: Meire, não existe mais. Não, mas eu quero, né? E foi um tempo maravilhoso ali, Cesareia. Enorme, ruínas enormes. E o tal Cornélio orava ali, gentil, orava, clamava. Pedro estava lá em Jope, do outro lado do Cesareia para cá. Pedro estava lá em Jope, que é ao lado em Tel Aviv, estava lá. E aí Pedro então tem a visão do lençol: mata e come os animais imundos. Não, eu não posso, eu sou judeu, mas come. Aquilo que o Senhor tornou puro não é mais impuro, coma. E ele fez. E aí bate a porta lá. Pedro, nos acompanha. Sabe por quê? Porque quando Cornélio orou, Pedro tem a visão, o anjo mostra. Mas o anjo já não podia ter resolvido tudo lá para Cornélio. Mas Deus queria usar Pedro. Pedro, você vai sair daqui e vai para lá. E Pedro então visita Cornélio. Cornélio se converte, a igreja se espalha agora entre os gentios. E ele é batizado ali. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Ele pode usar o anjo? Pode. Tem muita gente que se converte através de anjo, eu não tenho dúvida, mas não é regra. A regra é: Ele usa pecadores pela sua graça, porque Ele quer. Hoje é a oportunidade. Ele deseja usar você e a mim, por graça. Meus irmãos, por graça.
Eu não sei se está fazendo sentido na sua cabeça tudo isso que você está ouvindo, mas eu vou ser bem direto. Há um Deus que ama o pecador. E Ele vem aqui resolver o maior problema humano, que é o nosso pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão, ou carecem da glória de Deus. Que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça, porque Ele é santo. Mas Ele vem aqui. Ele assume a minha carne, Ele assume a minha humanidade, morre numa cruz por mim. Então a história do cristianismo é: Deus se faz homem, vive a minha vida, morre a minha morte, para que eu tivesse a vida dele, vida com Ele, e vida em abundância. É isso. Faz sentido para você? Vamos terminar. Eu ia entrar no capítulo 5, mas deixo para outro dia. Versículo 10, versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Criança pergunta para a mãe: quem criou Deus? Aí a mamãe responde: Deus sempre existiu. Eu vivi crise com a minha mãe durante muitos anos por causa disso, por causa dessa resposta. Minha mãe está aqui. Como Deus sempre existiu? Ele sempre existiu. Mas como? E aí vai lá, paciente, olha os grãos de areia, começa a contar. Não dá para contar, mas eu comecei a ir para trás. Então, ele sempre existiu. Ele vive pelos séculos dos séculos, ele é Deus. O tempo é criatura dele, a eternidade é criatura dele. E quando esses seres viventes derem glória, honra e ações, graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. 10. Olha lá, Edu, 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos. O que são os 24 anciãos? Das 12 tribos de Israel, do fundamento dos 12 apóstolos. Um corpo, a igreja do Senhor Jesus. O que a igreja vai fazer quando vir aquele trono? Depois do período da igreja, agora é lá no céu. A igreja não está aqui, espero que você tenha entendido. Nós vamos então depositar aquelas coroas aos pés dele. Senhor, tudo que eu fiz para a tua glória, todas as minhas ações que eu fiz para a tua glória estão aos teus pés, Senhor. Todas as almas que eu levei para Jesus, eu não tenho mérito algum, são para a tua glória. Recentemente foi Dia dos Pais. Você entendeu o que é isso? Então imagina lá, né? O Filipinho comprou um presente com a Cris, sem o Marcelo saber. Comprou lá um sapato, que o sapato do Marcelo já estava lá gasto, né? A sola já estava já com os furinhos, né, Marcelo? Aí vai lá o Filipinho com um sapato novinho junto com o Lucas, às 6 da manhã do Dia dos Pais, e joga a caixa na cara dele. Tá! E o Marcelo feliz, abre aquele presente, olha aquele sapato novo, fica feliz e diz: grande coisa, estou dando um presente para mim mesmo, porque o dinheiro é meu. Se o Marcelo fizer isso, eu vou falar: Marcelo, que insensibilidade a sua. Vamos orar, irmão. Apesar do Marcelo saber de tudo isso, ele sabe a intenção do Felipe. Eu quero agradar o meu pai. O Senhor é assim. Ele salvou você. Ele deu dons a você. Ele deu talentos a você, para que tudo você um dia deposite aos pés dele, porque tudo é dele. E ele vai se alegrar com você, embora ele saiba, como Deus, que tudo vem dele. E ao depositar as suas coroas, o que eles vão proclamar? Vamos terminar, verso 11. Todo mundo junto? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Tudo vem dele. A salvação vem dele. O amor vem dele. Bom, pastor, e Jesus, onde fica nisso?
Semana que vem, Apocalipse 5. Deus o abençoe. Amém?